Olá, amigos, amigas, sintam-se todos abraçados. E que prazer poder me dirigir a vocês para comentarmos, estudarmos um pouco mais os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da nossa doutrina espírita, doutrina essa tão bonita e tão querida. E pedimos então a permissão do mais alto para que nós possamos começar esse encontro e pedimos inspiração para que ele transcorra da melhor maneira possível, sempre acrescentando ensinamentos, sempre acrescentando coisas boas para todos nós. Que assim seja. Hoje nós vamos começar a nossa reunião contando uma historinha que grande parte das pessoas já conhece. É a historinha do gênio, né? Nós ouvimos de criança aquela história do Aladim, daquele gênio que estava preso numa garrafa ou estava preso numa lâmpada, né? Cada região tem a sua cultura, mas essa história ela é quase que universal. Então era uma vez um gênio que ele vivia há séculos preso numa garrafa. O nosso gênio não era da lâmpada, ele estava preso numa garrafa, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então ele estava cansado de ver a vida naquele tom de verde, através daquele vidro da garrafa, né? Como se ele usasse um óculos Ray-Ban o tempo todo, né? Além do mais, ele se sentia muito desconfortável. Como eu, sendo um gênio, eu vivo trancado numa garrafa, né? Se eu estivesse fora dessa garrafa, eu poderia fazer tanta coisa, eu poderia usar os meus poderes, né? Eu poderia realizar o desejo de uma porção de pessoas, né? Faria o bem para todos quantos precisassem de mim por esse mundo afora. Ele preso na garrafa, tendo todos esses pensamentos, né? Mas o problema é que ninguém aparecia para destampar aquela garrafa, para que o gênio pudesse ter a sua liberdade, para que ele pudesse sair, né? E isso entristecia muito esse nosso gênio aí da garrafa, né? E aquela garrafa, além de ser escura, estar lá numa adega jogada, ela estava toda empoeirada. Por quê? Fazia tempo que estava lá, ninguém aparecia, ninguém limpava, né? Aquela garrafa já estava toda empoeirada, pior ainda, né? Quem iria se interessar então por uma garrafa velha, por uma garrafa suja, depositada numa adega antiga, nos porões de uma mansão antiga? Provavelmente ninguém entrava naquela adega há anos, não é? E esse gênio, o nosso gênio aqui da história, abatido, lamentando aquela sua má sorte, porque ele possuía tantas capacidades. Poxa, eu sou um gênio, né? E no entanto eu tenho que continuar vivendo aqui preso, como se ninguém soubesse da minha existência. Isso é muito triste. E ele começou a lamentar o seu destino, né? Então essa palavrinha destino começou a dar voltas no cérebro do nosso gênio, né? Foi quando ele pensou que na verdade era o destino e um castigo. Ele permanecer preso, podendo fazer tantas coisas boas, não é? Então ele se frustrava, aquela frustração, aquela revolta ia aumentando dentro daquele coração tão bem intencionado, mas ele se sentia de mãos amarradas, né? E ele calou-se então por um momento lá exausto, vencido com todos aqueles pensamentos, e ele não conseguia encontrar uma solução, né? E depois desse cansaço, dessa exaustão, ele teve uma ideia, né? Ele concluiu que os seres humanos estavam perdendo para sempre um grande benfeitor. Olha, eu estou aqui, mas ninguém me encontra, ninguém destampa, ninguém abre essa garrafa para que eu possa sair e exercer os meus poderes. Então vocês estão perdendo um grande benfeitor, né? E nós podemos deduzir dessa história bem floreada, né, que existem sim pessoas maravilhosas, que existem pessoas muito, muito talentosas. Certamente essas pessoas seriam admiradas por todos, por várias pessoas, né? Por multidões. Essas pessoas seriam alvo da mais profunda gratidão, daquele mais profundo respeito, mas elas parecem como o gênio dentro da garrafa. Elas estão reprimidas, né? Elas estão meio que paralisadas, né? E essa história, nós começamos a ler e começamos a pensar nessa história, ela nos trouxe à lembrança uma outra história, essa contada por Jesus, quando ele esteve aqui conosco há 2021 anos atrás, não é? Jesus, quando esteve aqui, nós sabemos, ele deixou muitas histórias.
aquelas famosas parábolas, né? Eu costumo falar, quando eu cito parábolas, que tem um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, todas as parábolas trazidas, contadas por Jesus, elas estão nesse livro com a sua devida explicação. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente ouve uma parábola, mas de imediato nós não conseguimos perceber o alcance do que Jesus quis nos dizer, quis nos trazer, não é? E esse livro não, ele descreve lá a parábola e depois ele explica os termos, ele explica essa história. E nós sabemos, toda parábola tem um fundamento moral, né? Então essa de hoje, ela foi lembrada por causa dessa historinha do gênio, né? É parecida com aquela parábola que Jesus nos trouxe quando ele esteve aqui conosco. E parábola, então, sempre contém um fundamento moral. É uma história fantasiosa, é uma história contada através de uma alegoria, mas o fundamento, o cerne dela é um ensinamento moral, né? E essa história, então, nos remeteu à parábola dos talentos. E ela está lá no Evangelho de Mateus. Então, a parábola dos talentos, Jesus, quando esteve aqui e quando contou essa parábola, ele disse mais ou menos estas palavras, não é? O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou os seus servidores ali próximos e lhes entregou os seus bens, distribuiu ali os seus bens para aqueles servidores próximos, né? E depois de dar 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro, né, segundo a capacidade de cada um, esse senhor partiu imediatamente, foi fazer essa sua longa viagem, né? Então, nesse meio tempo, né, aquele que recebeu 5 talentos foi, negociou esses 5 talentos e ganhou outros 5. Multiplicou esses seus talentos. Aquele outro que recebeu 2 talentos, da mesma maneira, foi, né, ganhou outros 2, também duplicou esses talentos. Mas aquele que recebeu só 1 talento, o que ele fez? Ele cavou aí a terra, escondeu esse talento, deixou ali guardadinho. Quando esse senhor voltar, provavelmente ele vai pedir a prestação de contas e eu devolverei esse talento, né? Bom, passado um longo tempo, o senhor daqueles servos, daqueles servidores, voltou e chamou todos para prestação de contas, não é? E veio então primeiro aquele que recebeu os 5 talentos, que recebeu um pouco mais, né? Ele veio, se apresenta, né? E diz que aqueles 5 talentos fizeram com que ele conseguisse mais 5, né? Ele diz para esse senhor, né? Olha, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, estou devolvendo, mas tem mais esses outros 5 que eu lucrei, esses 5 fizeram com que eu multiplicasse, tenho esses outros 5, e devolveu 10 talentos para aquele senhor, não é? E o senhor responde, né? Olha, você é um servidor muito bom, muito leal, né? E já que você foi fiel nas pequenas coisas, eu vou te dar a intendência, a incumbência de coisas maiores, de coisas grandes. Eu posso confiar em você. Eu confiei 1 talento, 5 talentos, e você o que fez? Você duplicou. Então você é uma pessoa confiável, né? Vou te dar outras coisas e maiores. Aquele que recebeu os 2 talentos apresentou-se também quando chegou a sua vez, né? E disse para esse senhor: olha, senhor, o senhor me entregou 2 talentos. Aqui estão os 2 que me foram entregues, mas tem mais esses 2 que eu consegui duplicar, né? E devolveu 4 talentos para esse senhor, né? E o servidor também repete para esse que tinha 2 e devolveu 4, né? Você também é um servidor muito leal, muito fiel, né? Eu também vou te confiar outras coisas mais importantes, maiores, não é? E veio em seguida aquele que recebeu 1 talento somente, não é? E ele disse: olha, senhor, eu sei que você é severo.
aqui o comentário é que o Senhor é muito severo. Então, eu sabendo disso, o que eu fiz, né? Eu escondi o seu talento lá na terra, cavei, escondi. Agora que o Senhor retornou e pediu essa prestação de contas, eu fui buscar esse talento e estou entregando ele intacto ao Senhor, não é? Então, devolveu exatamente aquilo que ele tinha recebido, né? Escondi na terra, mas aqui tem o que é teu, estou devolvendo, né? E o Senhor responde para esse servidor que agiu de uma maneira diferente daqueles outros dois primeiros, aquele que tinha recebido 5 e aquele que tinha recebido 2, né? O Senhor responde para esse servidor, olha, você é mau e você é preguiçoso, né? Até isso que você pensa que tem, esse talento, vai ser tirado de você e vai ser dado àquele que tem 10, porque aquele sabe fazer os talentos se multiplicarem. Aquele de 2 também, que me devolveu 4, ele pode receber mais porque ele sabe fazer com que esses talentos se reproduzam, não é? Então nós tiramos a conclusão, né? Olha, Jesus mesmo disse, né? Aqueles que já têm alguma coisa, mais será dado, tá? E ficarão acumulados de bens. Por quê? Aquela pessoa que possui alguma coisa e faz com que essa coisa renda, com essa coisa duplique, espalha tudo isso daí, ela pode receber mais, não é? Ela tem essa condição de espalhar. Agora, aquela pessoa que recebe qualquer benefício e guarda só para si, é aquela pessoa mais egoísta. Então, Deus não vai ofertar mais coisas boas para essa pessoa, ele prefere ofertar para aquela pessoa que vai fazer com que essas coisas se reproduzam, vão para frente, não é? Sejam agregadas a essa pessoa que foi concedido esse talento e a outras também, não é? Então nós podemos interpretar essa parábola, os termos dessa parábola, né, na seguinte direção. Né? Por que Jesus falou em Senhor? Por que Jesus falou em tempo, em viagem, em talento, não é? Então nós vamos interpretar essa parábola nos seguintes termos. Né? O Senhor que foi fazer essa viagem é o nosso Deus, é o nosso Pai Celestial. Né? Esses servidores, esses servos, somos todos nós, toda a humanidade. Toda a humanidade somos servos, servidores de Deus, desse Senhor, não é? Os talentos que ele deu, 5 para um, 2 para outro, 1 para um terceiro. Esses talentos são os bens, os dons, aqueles recursos que a providência divina nos dá, nos outorga, para que eles sejam empregados em benefício próprio, em benefício nosso mesmo e também em benefício dos outros. Nós não podemos ser egoístas. Se uma coisa nos beneficia, a obrigação nossa é espalhar essa coisa, ou pelo menos fazer essa propaganda, tá? Para que outras pessoas ajam da mesma maneira. Tá? Se nós conhecemos uma coisa boa, uma boa nova, a nossa obrigação é espalhar. Tá? Então, olha aí, os talentos são esses dons, esses recursos, esses bens que a providência nos dá sempre, tá? Para que a gente use em nosso benefício, mas também dos semelhantes. E o tempo, esse tempo que esse senhor foi viajar e depois ele retorna para fazer essa cobrança, né? Para que esses servidores façam essa prestação de contas. Esse tempo é a nossa existência terrena. Então eu vou ter um tempo X, a outra pessoa vai ter um tempo Y, cada um no seu tempo, mas nós temos que nesse tempo, nesse ínterim, fazer com que nossos talentos se reproduzam, dupliquem, né? Sempre aumentem. Né? E a distribuição dos talentos em quantidades desiguais, nós podemos pensar, né? Por que ele deu 5 para um? Por que ele deu 2 para um outro? E por que ele deu 1 para um terceiro, né? Ele foi injusto. Por que não deu igual para todo mundo? 5 para todos, ou 3 para todos, ou 1 para todos, não é? Então essa distribuição dos talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, do que a gente possa imaginar, né? Ela não é nada arbitrária, ela não tem nada de injustiça, nada de injusto, né? Por quê, gente? Jesus, Deus conhece a capacidade de cada um, né?
Então, baseado na capacidade de cada um, adquirida antes dessa presente encarnação, né? Deus já sabia, esse vai ter condição de fazer isso, esse nem tanto, e esse nós vamos dar oportunidade para que ele faça somente isso, né? Ele está nessa condição. Então essa distribuição desigual não tem nada de injustiça não, como à primeira vista pode parecer para a gente, né? Então ela se baseia na capacidade de cada um, aqueles conhecimentos que nós já adquirimos nas nossas jornadas evolutivas, né? Então nós vemos aqui a bondade de Deus. Por que ele distribuiu em quantidades desiguais? Porque ele é bom e porque ele é justo, né? Ele conhece um por um, ele sabe exatamente o que a gente precisa e do que a gente é capaz, mas ele dá oportunidade para que a gente cresça, né? E nós vamos ver daqui para frente, né? Então aqueles que receberam 5 talentos, receberam mais, né? Nós podemos falar, nossa, eles foram privilegiados, receberam mais talentos, ficaram mais estimulados para fazer coisas boas, não é? Não tem nada de injusto. Aqueles que receberam 5 talentos são espíritos jamais experimentados e Deus sabia disso, né? Sabe disso, né? São espíritos mais vividos, já tinham percorrido um grande caminho, né? E eles reencarnaram aqui para missões de repercussão social, uma missão mais abrangente, né? Então eles receberam mais, por quê? Eles já tinham mais conhecimento, eles já tinham mais base, mais estrutura, tá? Então eles tinham uma missão que repercutiria mais mundialmente, e toda a sociedade saberia daquela missão, não é? Aqueles que receberam 2 talentos, não é? Não são piores não, né? Eles são destinados a tarefas mais restritas. Eles também têm uma capacidade boa, já adquiriram algum conhecimento, mas ainda não estão no nível daqueles que receberam os 5 talentos, tá? Eles são destinados a missões mais restritas, geralmente no âmbito familiar. Então, enquanto aqueles que receberam 5, como espíritos mais experimentados, estavam destinados a missões de repercussão social, né, que a mídia fica sabendo, um grande público fica sabendo, esses que receberam 2 também são muito importantes, têm bastante já conhecimento, mas eles estão destinados nessa encarnação a tarefas mais restritas, geralmente no âmbito familiar. E quer uma tarefa mais importante do que um espírito encarnar numa família que nós podemos dizer assim, toda desestruturada, e esse espírito com os seus exemplos, com a sua conversa, com as suas atitudes, conseguir unir essa família, conseguir agregar essa família que antes era toda desestruturada, é a missão dele. Tá? Olha que missão importante. Daí essa família estando estruturada vai repercutir na sociedade, não é? E aquele que recebeu um talento, que nós ficamos até assim com pena, né? Por que será que ele recebeu um só? Ele foi menosprezado, não é? Então, os que receberam um talento não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos. Olha como Deus é justo. Olha como Deus é bom, né? Então, conhecendo todas as nossas capacidades, em que patamar nós nos encontramos, Ele oferece mais ou Ele oferece menos. Então, aqueles que tinham mais condição, espíritos mais vividos, não é? Tinham uma vivência muito maior. Você pode receber mais porque você vai ter condição de trabalhar mais, não é? Aquele mais ou menos, olha, você pode receber os 2 porque você já está nesse patamar que você vai dar conta disso, sim, você já progrediu e vai progredir mais ainda. E aqueles que receberam um talento só, não tem outra responsabilidade, olha, senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos. Então esse talento, um só, mas valia muito para aquela pessoa, porque ele com esse talento ia promover a sua evolução espiritual, o seu progresso espiritual era só para ele, tá? Depois, consequentemente, ele tendo estrutura, conquistando esse progresso, ele poderia partir para outros, para ajudar outras pessoas, 2 talentos, 3 talentos, não é?
Então esse que recebeu um talento, a missão dele o que era? Promover o progresso espiritual dele mesmo, para que ele alcançasse virtudes que ele ainda não tinha, não é? Então esses talentos foram destinados exclusivamente para ele, e ele não aproveitou, ele enterrou e devolveu intacto, né? Então aqueles servos que fizeram com que aqueles talentos se multiplicassem de 5 para 10, de 2 para 4, eles representam aqueles homens que sabem cumprir a vontade de Deus, tá? Empregando bem a fortuna, empregando bem a cultura, empregando bem o poder, a saúde, todos esses talentos, né, que Deus nos oferece, né? Então nós temos que saber cumprir essa vontade de Deus, porque se Deus nos deu fortuna, não é só para nós, é para que a gente não posso dizer distribuir, mas que a gente crie uma fundação, que a gente construa um hospital, patrocine uma escola, ajude alguma creche, não é? Então nós temos que distribuir, que fazer com que esse talento que nos foi ofertado sirva para muitas pessoas. Quando Deus nos dá a inteligência, a cultura, vamos guardar só para nós, sendo egoístas? De forma nenhuma. Se temos essa possibilidade, nos deu inteligência, tivemos oportunidade de adquirir a cultura através do estudo, através do nosso progresso ali escolar, não vamos ficar só conosco, vamos alfabetizar aquele que não sabe absolutamente nada e não tem condição nem de sair de casa para procurar alguma coisa nesse sentido, né? Se Deus nos deu um talento que é o poder, vamos usar esse poder para o bem, para ajudar, para levantar as pessoas. Se Deus nos deu saúde, que é um outro talento maravilhoso, vamos aproveitar, cuidar do nosso corpo, tá? Conservar essa saúde, para que com essa saúde a gente possa trabalhar, batalhar e fazer coisas boas para os outros. Então olha quantos talentos nos são ofertados, e nós temos que fazer com que eles se reproduzam, não é? E o servo, aquele ao contrário, que deixou aquele talento improdutivo, devolveu do jeitinho que ele tinha recebido, né? Simboliza aqueles homens que perdem as oportunidades que a providência dá para o seu adiantamento espiritual. Nossa, era só para ele, gente, para ele se fortalecer, para ele crescer e poder depois, numa próxima etapa, ter mais talentos para ajudar mais pessoas. E nem para ele mesmo houve benefício, ele não usou esse talento, deixou lá encostadinho, né? E o interessante é que o Espírito Irmão X, no livro Estante da Vida, esse livro é a psicografia do Francisco Cândido Xavier, ele interpreta a parábola dos talentos nos seguintes termos. É muito interessante porque quando nós falamos talentos, fica uma coisa meio abstrata, não é? Agora, não, nesse livro Estante da Vida, ele faz uma interpretação desses termos. Então ele nomeia esses talentos, fica muito mais fácil da gente entender e como esses talentos se multiplicam ou podem se multiplicar, né? Então ao primeiro servo, ao primeiro servidor, o Senhor deu 5 talentos. Esses 5 talentos ele coloca nome, ele deu riqueza, ele deu poder, saúde, habilidades e sentimentos. 5 coisas ótimas. Quem não quer ter a riqueza, ter o poder, ter saúde, ter habilidade e ter sentimento? A pessoa perfeita, né? Então são 5 talentos, são 5 dons excelentes, né? E daí ele acrescenta, olha, além desses 5 que ele devolve, ele acrescenta progresso, que é um outro talento, discernimento, a capacidade de você saber o que é correto, o que não é correto, trabalho, amizade e gratidão, né? Ao segundo servidor, aquele que recebeu 2 talentos, esses 2 talentos foram a inteligência e a autoridade. Quem não quer ser inteligente e quem não quer ter autoridade? Nós podemos usar de uma maneira errada, mas a gente gosta de ser inteligente e de ter autoridade, não é? E ele acrescenta, além de devolver a inteligência e a autoridade, ele acrescenta cultura e experiência, não é? Então, olha lá que interessante. O primeiro que recebeu riqueza, poder, saúde, habilidade e sentimento,
devolve progresso, discernimento, trabalho, amizade e gratidão. Por quê? A riqueza, ele vai explicando, né? A riqueza fez com que ele patrocinasse o progresso. Ele não deixou aquela riqueza inerte, descansando. Ele fez com que ela produzisse e o resultado foi o progresso, né? A saúde, que é um talento que foi dado para ele, fez com que ele trabalhasse, ele desenvolveu um outro talento, ele se dedicou muito ao trabalho. Por quê? Porque ele tinha saúde, não é? Aquelas habilidades que lhe foram dadas como talento. Ele acrescenta amizade, porque habilidades que ele tinha ali de conversar, de ser uma pessoa agradável, de saber fazer isso ou de fazer aquilo, fez com que ele conquistasse bastante amizade. E aquele talento que foi dado, que nós denominamos lá no livro Estante da Vida, sentimento, fez com que ele desenvolvesse a gratidão. Tá? Ele percebia que tudo aquilo que lhe foi dado, ele tinha que desenvolver sim a gratidão, ele tinha que ser grato por tudo aquilo, era um benefício enorme que ele estava recebendo, não é? O segundo, que recebeu inteligência e autoridade e acrescentou cultura e experiência, que ele explica também, olha, com a inteligência, não é? Eu promovi a cultura. Se eu tinha essa possibilidade, se eu era uma pessoa ou sou uma pessoa inteligente, por que eu não vou desenvolver a cultura nos outros? Né? Então, de um talento, ele duplicou, fez outro, né? E a autoridade também me trouxe bastante experiência. Então, ele não usou e abusou da autoridade, como nós comentamos, né? Falamos sempre. A autoridade fez com que ele ganhasse experiência, ele tinha essa possibilidade de ser autoritário, mas ele ouvia muito, então ele ganhou muita experiência. Por que a pessoa se comporta dessa ou daquela outra maneira, né? E ao terceiro, que é o caso que interessa bastante para a gente, né? Ao terceiro servidor foi dado um talento, vocês se lembram, não é? E esse talento, nesse livro Estante da Vida, ele tem um nome, é a dor, né? Então, quando nós falamos talento, nós pensamos só em coisas boas, tá? E daí fala assim, ao terceiro, que foi dado um talento só, e esse talento era a dor, né? E nós perguntamos, né? Mas a dor é um recurso? A dor pode ser considerada um talento, um dom? E a gente vai ver já já, tá? Então, vamos primeiro pensar, né? Que todos esses talentos citados, todos eles, aqueles que foram dados e aqueles que retornaram duplicados, né? Amizade, poder, saúde, progresso, habilidade, sentimento, cultura, inteligência, autoridade, todos esses recursos, eles podiam ser usados de forma negativa, sim, né? Mas não, essas duas pessoas primeiras utilizaram todos eles de forma altamente positiva, fizeram com que eles se multiplicassem de forma positiva, tá? Mas eles podiam sim ser usados de forma negativa. Por quê? Geralmente, os talentos com que Deus nos contempla, os talentos que Deus nos dá, eles são neutros. Eles não são nem bons e nem ruins, tá? Depende da forma como eu usar esses talentos. Eu posso torná-lo bom ou eu posso torná-lo ruim, né? Vamos lembrar, se eu recebo autoridade, eu posso achar que é um talento bom, não é? Mas se eu uso essa autoridade para reprimir, né, para sufocar uma outra pessoa, eu estou usando negativamente. A inteligência é boa ou a inteligência é ruim? Nós achamos que é boa, não é? Não, depende do uso que eu fizer dessa inteligência. Uma pessoa inteligente, escrevendo grandes livros, defendendo grandes teses, falando coisas boas, ela está usando para o bem. Essa pessoa inteligente, dando maus exemplos, né? Desenvolvendo fórmulas que matem pessoas, ela está usando essa inteligência para o lado ruim, para o lado negativo. Então, os talentos que Deus nos oferta, eles são neutros. O bom ou o mau uso que nós fazemos dele, nós vamos responder por isso, né? Quando a gente fala de responder por isso, que nós podemos fazer tudo, que os talentos são neutros, nós lembramos de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem uma frase que nos alerta muito nesse sentido. Ele diz o seguinte, olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos fazer tudo? Podemos, né?
Podemos sim, mas tudo nos convém? Então nós temos que parar e pensar, né? É lícito, eu posso fazer, mas eu estou preparado para as consequências? Eu estou plantando isso, eu vou colher exatamente isso, eu estou preparada? Então vamos lembrar de Paulo, olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E voltamos lá no nosso terceiro servidor, né? Aquele que recebeu a dor e devolveu da mesma maneira, intacto. Ele não fez absolutamente nada, né? Então vamos lembrar que nós falamos da distribuição dos talentos de acordo com a capacidade de cada um, né? Aqueles com missões de repercussão social. O que seria essa missão de repercussão social? Vamos dar um exemplo, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, Gandhi, pessoas que vieram aqui com esses talentos para que a humanidade se apercebesse de que nós podemos mudar o nosso comportamento, não é? Deram ótimos exemplos, tá? Então, olha, tem essas missões de repercussão social e tem aquelas missões restritas ao círculo familiar e tem aquela missão que é desenvolver a si mesmo, aquele desenvolvimento próprio. Você não precisa pensar em mais ninguém. Estruture-se, desenvolva, reforme-se para que depois você possa abraçar um pouco mais, né, esse mundo. Então, quanto àqueles dois primeiros, eles conseguiram sim multiplicar os talentos, nós vimos, né? Mas o terceiro, aquele que recebeu a dor, e é muito difícil a gente entender a dor como um talento. Nós achamos dor uma coisa horrível, ninguém quer passar por momentos dolorosos, a dor moral ou a dor física, né? Mas esse terceiro que recebeu a dor e devolveu da mesma maneira, esse senhor perguntou ao menos se ele ficou calado, se ele sofreu ali calado, né? E a resposta dele, não. Eu reclamei a minha vida inteira, continuei reclamando porque era a minha índole sempre foi assim, né? Eu vivi esbravejando, eu me dizia a última das criaturas, porque eu nunca tive nada, nunca ninguém ligou para mim, esse que recebeu a dor como talento, né? E por conta da minha dor, eu nem trabalhei, eu não fiz amizades, eu não ajudei ninguém, eu me dizia esquecido por Deus. Olha o tipo de comportamento de um e o tipo de comportamento de outro, não é? Não vou fazer absolutamente nada, já que eu estou assim, nesse processo dolorido, eu não vou procurar fazer amizade, eu não vou procurar melhorar, vou deixar meu talento lá enterradinho, não é? Não ajudei ninguém, dizia-me esquecido por Deus, quer dizer, não deu um passo para melhorar, não deu um passo para que essa situação se transformasse, não é? E daí nós fomos lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, outro livro que eu acho muito interessante, né? E nesse livro, Leon Denis, ele pergunta por que existe a dor. Então, no mundo que nós vivemos, no mundo de expiação e provas, nós temos muitas dores, né? E Leon Denis pergunta, por que existe a dor? E a resposta, gente, é muito assim, taxativa, não é? A resposta é a seguinte, olha, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, quando eu li isso a primeira vez, tá, já parece que a gente dá uma abaixada na nossa bola, né? Olha, você acha que a dor é uma coisa negativa? Não. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. E continua o Leon Denis, né? Enquanto a dor física produz sensações, a dor moral produz sentimentos e por isso ambas são importantes. Olha que coisa muito interessante, né? Então a dor vem para produzir equilíbrio e para produzir educação. É um freio para que a gente pare e pense, se reequilibre e se eduque, né? E ele continua que tanto a dor física quanto a dor moral, elas são importantes, tá? Porque a dor física causa sensação e a dor moral causa sentimento, não é? E me desculpem, mas sempre que eu leio esse capítulo, eu volto a insistir e dou a minha opinião, né? Mas é minha opinião. Ele fala que a dor física produz sensação e a dor moral produz sentimentos, não é? A dor física
nós estamos ali com uma dor em algum membro, alguma coisa, nós tomamos um analgésico, ela pode ir embora, ela pode ficar, nós podemos ficar livre dessa dor por 1 hora, 4 horas, um dia, ela volta um pouquinho, mas ela dá um descanso, né? A dor moral, ela não nos dá descanso. Nós estamos com uma dor, um sentimento muito profundo, eu posso tomar um remédio, eu posso ir para outro lugar, eu posso fazer uma viagem, mas eu carrego aquela dor aonde eu for. Então eu acho que a dor moral, ela pesa um pouco mais do que a dor física, mas é minha opinião, né? Então no íntimo, Leon Denis continua, né? Sensação e sentimento confundem-se e são uma e a mesma coisa. A dor moral e a dor física, elas se confundem e no fim elas viram a mesma coisa, né? E é muito difícil para os homens entenderem que o sofrimento é bom. Ninguém quer sofrer, né? Nós achamos sofrimento uma coisa terrível. Nossa, eu quero ser alegre, eu quero ter saúde, eu quero ter tudo de bom, né? E as coisas negativas eu não quero nem pensar, né? Não, mas o sofrimento é bom, tá? E ele continua falando, né, que é necessário que a gente sofra para adquirir, para conquistar mesmo coisas boas, né? Tudo que conseguimos com o trabalho é mais valorizado e a gente percebe isso. Quando nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro em alguma coisa que nos vai trazer um benefício, né? Mas nós suamos, nós sofremos, entre aspas, para conseguir aquela coisa, é muito mais valorizado, tá? Então, olha, é necessário sim sofrer para adquirir, para conquistar, né? Se nós temos um projeto de vida, nós deixamos de fazer uma porção de coisas para atingir aquele objetivo, mas quando nós atingimos, nós falamos, nossa, tudo valeu a pena, não é? Quando nós queremos passar num vestibular, passar num concurso, numa prova muito difícil, né? Nós investimos o nosso tempo, deixamos de fazer certas coisas que nos dão prazer, para quê? Eu estou investindo lá no meu futuro, né? Mas depois, quando eu consigo esse meu objetivo, paro e penso, nossa, todo sofrimento, tudo aquilo que eu deixei de lado, tudo aquilo que eu me privei, foi um sofrimento, mas valeu a pena. Então o sofrimento é bom, tudo aquilo que nós conseguimos com mais atenção, com mais dedicação, com mais sofrimento, é mais valorizado, não é? Nós lembramos muito mais daquelas coisas, né? E ele continua, o Leon Denis, eu falo que ele é quase que um poeta, né? Falando de dor, um sentimento que nós taxamos de ruim, uma coisa negativa, e ele fala da dor de uma maneira assim, até poetizada. E ele continua então, olha, falando que são necessários os infortúnios e as angústias, né? Infortúnios e angústias para dar à alma o seu aveludado, a sua maciez, né? Para despertar a beleza moral, para despertar sentimentos adormecidos. Então a dor é uma coisa boa, né? Olha aí, é necessário mesmo que a gente passe por esses momentos de infortúnio, esses momentos de angústias, tá? Para quê? Para dar à alma o seu aveludado, para que ela se torne mais macia, né? Mais agradável, ela tenha a sua beleza moral despertada e despertando também sentimentos adormecidos. Nós temos sentimentos adormecidos que precisam ser cutucados para que eles acordem, né? E a gente coloque em prática, tá? Então, é realmente pelo amor que Deus tem para com todos nós, todos os seus filhos, que Ele envia o sofrimento. Não é? Olha que maravilha, gente. É por amor que Deus nos envia o sofrimento. Tá? Ele nos fere, Ele nos corrige, como a mãe corrige o filho para educar. Tá? Quando uma mãe percebe que um filho teve uma atitude negativa, quando ela vai lá e puxa ele pela orelhinha, bota ele de castigo, passa um sermão, ela está querendo castigar aquele filho? Não, ela está querendo que ele pare e pense, né? Então é a correção e nós achamos dolorida, tá? Então Deus não, Ele envia esse sofrimento para que a gente acorde, para que a gente preste atenção, para que a gente mude o rumo. Como a mãe, né, corrige o filho, mas a intenção dela não é castigar, a intenção dela é educar, tá? Para que ele se melhore, torne-se uma pessoa melhor, né?
A dor, como a gente já sempre falou, ela não é nunca pode ser considerada um castigo de Deus. É um aviso da natureza. Opa, alguma coisa está errada. Vamos parar e vamos pensar, né? Então, normalmente, a dor, ela vem nos mostrar o que nós precisamos corrigir lá dentro de nós mesmos, tá? Parar e pensar, né? E por isso, então, olha, porque nós somos diferentes, né? Nós não somos todos iguais, e essa diversidade que é uma maravilha, né? Cada um sente a dor num grau, né? O que dói em um pode não causar dor nenhuma no outro, porque nós estamos em graus diferentes. Então, o que para mim é muito dolorido, para um colega pode não ser, e vice-versa, né? E continua nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele faz uma outra pergunta, né? Para que serve a dor? E a resposta: para polir a pedra, para esculpir o mármore, fundir o vidro, fazer o pão. Uma resposta meio metafórica, né? Tá falando em dor, para que serve a dor? E ele vem falar para polir a pedra, esculpir o mármore, fazer o pão, né? A dor serve para edificar. A dor serve sim para o nosso crescimento. E nós vamos, dessa metáfora, vamos tentar dar uma explicada, né? Quando ele fala para que serve a dor, que a dor é útil, para polir a pedra, né? E quando nós vemos uma escultura maravilhosa, ela começou da onde? De uma pedra bruta. E essa pedra bruta, para que resultasse nessa escultura maravilhosa, admirada por todos, ela sofreu, não é? Ela foi lapidada, ela foi machucada, ela foi quebrada, ela foi cortada, ela foi lixada. Então, olha que processo dolorido. Mas de tudo isso resultou uma escultura magnífica, né? Esculpir o mármore, né? Podemos ir pelo mesmo caminho. Fundir o vidro. Quem já viu um processo de fundir o vidro para a criação de uma obra de arte? Uma taça maravilhosa, um lustre maravilhoso. Esse vidro ali, ele passa por temperaturas altíssimas, altíssimas. Então, é um sofrimento, não é? Metaforicamente falando. Mas daquela fusão, daquela temperatura altíssima, daquele vidro lá ficando num estado quase que líquido, daí que ele é moldado, daí que ele é resfriado e resulta em taças, peças de cristal, lustres maravilhosos. Por quê? Houve esse processo dolorido. Fazer o pão, um processo que está assim, acho que mais próximo de nós, né? Eu lembro de minha avó fazendo pão e ela batia naquela massa e jogava na mesa, e jogava para lá, jogava para cá, batia, e ela falava, quanto mais sovar, era esse o termo que ela usava, quanto mais você sovar, mais esse pão vai ficar macio, né? E mais apetitoso, né? Então, de uma coisa ruim, né, o pão apanhava, a massa apanhava para resultar num alimento bom. Então, olha, a dor resulta em coisas altamente positivas, né? Então, a dor serve sim para edificar, a dor serve para o nosso crescimento. E quando nós falamos em esculpir o mármore, né, nós lembramos de Michelangelo. Foi um dos escultores assim que sempre nós lembramos, e tudo que ele fez de uma forma magistral, né? As suas esculturas, os seus desenhos são magníficos, né? E Michelangelo dava aula para uma turma interessada em aprender a desenvolver esse dom da escultura, do desenho, né? E ele falava para essa turma de alunos deles, né? Olha, para obter uma obra de arte, concentra-se no que você quer aformosear, né? Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Michelangelo dizia isso para os seus alunos há tempos lá atrás, né? Mas essa máxima nós podemos usar dentro da doutrina espírita, sim, olha. Porque ela contém todo o princípio do aperfeiçoamento íntimo nosso. E o que a doutrina espírita nos pede? Essa reforma íntima, esse aperfeiçoamento, né? Essa melhora, esse crescimento, né?
Então, tudo que Michelangelo dizia para os seus alunos, ó lá, para obter uma obra de arte, concentra-se no que você quer aformosear, no que você quer deixar bonito, né? Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. E nossa alma é a nossa obra de arte, né? Nós temos que aformosear a nossa alma. Temos que cuidar sim do nosso corpo, com todos os cuidados que ele exige, de higiene, de saúde, mas o importante é cuidarmos da nossa alma, porque ela é eterna, não é? Nós vamos continuar, né? Então, o que nós queremos e devemos aformosear? A nossa alma, o nosso espírito. Então, vamos nos concentrar ali, né? Tira o supérfluo. O que é tirar o supérfluo, gente? Deixar aquelas coisas pequenas de lado. Às vezes nós nos envolvemos em tantas coisas que não vão levar a nada. Gastamos o nosso tempo, gastamos a nossa energia, gastamos o nosso latim, né? Como nós falamos. No dia seguinte, tudo aquilo lá já não tem mais sentido nenhum, já passou. E nós investimos. Vamos, né, tirar esse supérfluo, vamos investir em coisas realmente interessantes que lá no futuro vão fazer a diferença, né? Conhecimento, toda essa melhora nossa, né? Então, tirar esse supérfluo, aclarar o obscuro. O Espiritismo sempre, né, falando pra gente, estude. O Espiritismo nunca vem e diz pra gente, não, tem que ser assim, né? As pessoas falam, né, os expositores espíritas falam, mas são todos questionáveis, lógico, nós somos todos humanos, podemos errar e erramos, não é? Então, olha, nós temos que aclarar o obscuro e a doutrina espírita favorece esse aclarar através de toda a sua bibliografia, que nós podemos estudar, nós podemos discutir, por isso que nós temos grupos de estudo que discutem tal ou tal obra, e por aí nós vamos acrescentando sempre esse conhecimento, né? Difunde a luz numa obra de arte, nós temos que tomar cuidado, né, com a luz mesmo. Difundir a luz a partir do momento que eu tenho um conhecimento, por menor que ele seja, tá? Vou difundir, não vou ficar egoisticamente só comigo aquele conhecimento, vou difundir, vou espalhar, não de uma forma fanática, não. Vou colocar a minha opinião. As pessoas se interessam, maravilha, eu vou desenvolver a sua opinião. Não houve interesse, deixa quieto, tá? Mas é nossa obrigação difundir essa luz, passar para frente aquilo de bom que eu conquistei e que eu já conheço, não é? E não largues o cinzel, né? Cinzel é um pincel, e o Michelangelo falava isso para os seus alunos, né? Não largues jamais o cinzel, você sempre vai ter alguma coisa para dar uma corrigida, para dar uma ajeitada. E na nossa vida também nós temos que levar essa máxima por ali, né? Não larguemos jamais o cinzel. Por quê? Nós nunca vamos estar assim prontos. Nós, por mais que a gente progrida, sempre vai ter alguma coisinha para fazer, uma aresta para aparar, uma poeira para a gente soprar e deixar de lado. Então não larguemos jamais esse cinzel, nunca achar, não estou pronta, não preciso de mais nada. A gente sempre precisa de mais alguma coisa, principalmente mais conhecimento, principalmente mais mudança de comportamento para melhor, né? E continua no livro mais uma pergunta: a dor será eterna? Então ele pergunta para que serve e agora ele pergunta: a dor será eterna? E a resposta é maravilhosa, né? Não. Então já dá um conforto grande, mas ela tem uma condição também, olha. Não, a dor não será eterna. Ela será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis divinas. Então por que nós sofremos? Por que nós temos essa dor física ou dor moral? Tá? Por quê? Porque nós não colocamos o nosso pensamento e as nossas atitudes de acordo com as leis divinas. Então nós abusamos e depois não queremos ter o retorno. Tá? Então, olha, é um conforto para nós saber que essa dor não vai ser eterna, mas a condição é, né? Nós temos que colocar todo o nosso pensamento e todos os nossos atos de acordo com as leis divinas, andando, nos comportando,
de acordo com essas leis divinas, nós sofreremos bem menos. Essa dor vai deixando de existir. Por quê? Nós não estaremos nos rebelando, não é? E para finalizar, então, nós voltamos lá na história inicial. Lembra aquela historinha do gênio, da lâmpada, ou no nosso caso era da garrafa, não é? Que queria sair porque tinha certeza que ele era um gênio, que ele tinha muitos talentos, que ele tinha possibilidades imensas, mas preso na garrafa, ninguém estampava, aquela garrafa não caía para quebrar, não é? Não tinha condição de sair, ia ficar eternamente ali dentro daquela garrafa e se fazer críticas a si mesmo. Eu sou tão bom, mas não posso usar esses meus talentos, né? Então, para finalizar, a gente lembra daquela história lá do gênio dentro da garrafa. Todos nós, gente, nós somos maravilhosos e talentosos com aquilo que nós temos, mas nós estamos na prateleira também. Todos nós temos um talento que seja 2, 5, 10. Tem gente que foi agraciado com bastante talento. Por quê? Porque tem condição de fazer com que eles se desenvolvam, né? Então, todos nós somos maravilhosos, todos nós temos os nossos talentos, tá? Mas nós estamos como que na prateleira, lá descansando, esperando alguma coisa, né? Tem um trecho lá na história inicial que o gênio sonha com reconhecimento. Nossa, se eu saísse, eu faria isso, isso, aquilo, ia ser reconhecido pela multidão, porque eu faria coisas boas. E é o que nós também desejamos, né? Fazer coisas boas, sermos reconhecidos, sermos valorizados, é normal, gente, e isso é saudável, né? Mas a gente não faz por merecer, né? Nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma assim, caindo do céu, meio que de graça, sem o nosso empenho, né? Sem o nosso trabalho, né? Então Deus nos concedeu talentos a todos e às vezes nós não reconhecemos esse talento, e se reconhecemos, nós não utilizamos, deixamos ali na prateleira ou ficamos na prateleira, né? Porque nós temos desculpas imensas, né? Nós deixamos sempre para amanhã. Para poder fazer alguma coisa, amanhã eu faço. Para o quando, né? Eu vou fazer isso, eu vou ajudar aquela instituição quando eu me aposentar. Agora eu não tenho tempo, né? Quando meus filhos crescerem, agora eu não tenho tempo. Quando eu for promovido no emprego, agora eu não tenho condição financeira. E nós vamos dando essas desculpas para o quando. E ajudar numa instituição, um exemplo bem claro, não vai ocupar muito, 1 hora durante a semana, né? 1 hora durante a semana é um tempo ínfimo, muito pequeno, tá? E depois a gente vai aumentando, né? Então não preciso esperar os filhos crescerem, me aposentar. São desculpas que nós damos para que a gente não multiplique esses nossos talentos, né? Então, lá na história, o gênio precisa sair, sim, da garrafa para exercer os seus poderes, os seus talentos. Ele depende de terceiros, ele depende de outras pessoas, né? E vamos parar, então, já finalizando a nossa exposição de hoje, né? Vamos parar e pensar, olha, nós não estamos engarrafados, nós não estamos enclausurados, nós não estamos acorrentados. Por aí vai, né? Nós somos livres. Então, vamos pensar nisso. E que Jesus nos abençoe e nos ajude a multiplicar os nossos talentos. Mais uma vez eu deixo meu abraço para todos e até a próxima oportunidade.